E aí pessoal, vamos para a nossa quinta aula sobre função quadrática, tá? Nessa aula a gente vai falar sobre o sinal, sobre o crescimento e decrescimento e sobre o esboço do gráfico da função quadrática, certo? Bom, o sinal da função quadrática. Então a gente vai pegar a função quadrática y igual a x ao quadrado mais bx mais c. E a gente tem que determinar os valores de x para os quais y é negativo e os valores de x para os quais y é positivo. Então a gente vai pegar e tem aqui esse quadro, né, explicativo, onde a gente vai variar o sinal de A e o sinal também do discriminante, vai fazer análise do sinal da função. Se o A for maior que zero, a concavidade da nossa função será voltada para cima. E se o delta for maior que zero, ela terá duas raízes, certo? Então observe graficamente que o valor de y, né, desse lado aqui é positivo, desse lado aqui é positivo porque está acima do eixo x, e desse lado aqui é negativo porque está abaixo do eixo x. Né? Então a gente conclui que o y será negativo se x for menor que 1, se x for menor que x1 e x for maior que x2. E será negativo quando x estiver entre as raízes. Se o delta for igual a zero, e o A maior que zero, concavidade para cima e terá apenas uma raiz. Certo? Então, nesse caso, o valor da sua função será sempre positivo. Será zero quando x é igual a x1, que é igual a x2, e o restante dos valores será sempre positivo. Certo? Se o delta for menor que zero e o A maior que zero, concavidade voltada para cima, o gráfico da nossa função estará todo acima do eixo x, não cortará o eixo x em nenhum ponto. Então ela será positiva para qualquer valor de x, para qualquer valor real, y sempre será positivo, certo? Se o A for menor que zero, concavidade voltada para baixo, e o delta for maior que zero, tenho duas raízes. Então veja que agora inverte a situação. Ela será negativa, note que agora aqui o y está abaixo do eixo x, então y é negativo. Se x for menor que x1 e x for maior que x2. E será positiva se ela tiver entre x1 e x2, né? Se o delta for igual a zero e o A for menor que zero, temos concavidade voltada para baixo, nossa função terá apenas uma raiz. E nesse caso, ela assume o valor zero em x1 igual a x2, que é a raiz, e para o restante de todos os outros valores de x do domínio da função, ela será negativa. Note que para o restante, o gráfico da nossa função estará abaixo do eixo x, ou seja, o y é negativo. Tá? Se o discriminante for menor que zero, for negativo, então ela não tem raiz real. Como a concavidade é para baixo, ela vai estar toda abaixo do eixo x. E aí ela será negativa para qualquer valor x dentro dos reais, dentro do domínio da função. Certo? Bom, vamos fazer um exemplo para ilustrar o que a gente viu no gráfico. Então, pega a função x ao quadrado menos 2x mais menos 3. Note que f de menos 3 tá, e f de 5 são valores positivos. F de menos 1 é negativo, é negativa. E f de menos 1 e f de menos 6 são iguais a zero, pois menos 1 e 3 são raízes da função. Observe aqui no gráfico. Menos 1 e 3 são raízes. Se eu pegar o ponto 1, f de 1 é negativo, ó, tá vendo? Se eu pegar f de 2, tá aqui, ó, positivo. E f de menos 2, se eu pegar aqui menos 2 é positivo, ó, f de menos 2 está acima do eixo x. Se eu pegar 5, também f de 5 é positivo, ó, certo? Mas f de 1 é negativo. Como é maior que zero, com cavidade voltada para cima, e a função possui duas raízes, como a gente viu acima e vê aqui no gráfico, que é o menos 1 e 3. Logo, a gente conclui que o discriminante é maior que zero. Utilizando lá o quadro, a gente tem que, se x for menor que x1 e x for maior que x3, ó, y vai ser positivo. Então, f de x será maior que zero.
Se x for igual a menos 1 ou x igual a 3, f de x será igual a 0, que é justamente esse ponto aqui que eu corto o eixo na abscissa. E se x estiver entre menos 1 e 3, ó, estiver aqui entre menos 1 e 3, f de x será menor que 0. Tá vendo que ela está abaixo do eixo da abscissa? Tá? Então, esse daqui é a análise do sinal da função quadrática para a função x ao quadrado menos 2x menos 3. Fazendo aquele diagraminha assim, igual a gente teve lá no quadro anterior, para x menor que menos 1, ó, valores positivos. Para x maior que 3, valores positivos. E se x estiver entre menos 1 e 3, valores negativos. Bom, crescimento e decrescimento. Bom, então vamos analisar agora para o caso de A positivo. Então, peguei uma função mais simples, x ao quadrado mais x mais 3. Observe que eu tenho um vértice aqui, ó, né, o vértice da parábola. Se eu pegar o gráfico antes do vértice, ó, certo? À medida que eu vou aumentando o x, tá percebendo que eu estou aumentando o x, estou indo para a direita, y está diminuindo, ó, o gráfico da nossa função está indo para baixo. Passou do vértice, à medida em que eu aumento o valor de x, a minha função agora está crescendo, ó, certo? Então, ela é decrescente se x for menor que x do vértice, e ela é crescente se x for maior que x do vértice, certo? Vamos pegar o caso agora do A negativo. Então, eu vou pegar e vou adicionar um menos aqui. Bom, veja que agora eu tenho o vértice aqui, ó. Se eu pegar antes do vértice, à medida que eu estou diminuindo o x, minha função está diminuindo. Então, ela está sendo crescente antes do vértice. Depois do vértice, ó, à medida que eu estou aumentando o x, ela está diminuindo também. Então, ela é decrescente, porque eu estou aumentando e ela está diminuindo. Certo? Então, a gente conclui que menor que 0, então a função quadrática é decrescente para x menor que x do vértice e crescente para x maior que x do vértice. Se f for menor que 0, então a função quadrática é decrescente para x maior que x do vértice e crescente para x menor que x do vértice. Então, esses conceitos, gente, vai ter que treinar muito exercício para ir pegando, certo? Mas o que eu sempre digo é faça análise do gráfico. O gráfico vai te dizer tudo, tá? Por isso que eu sempre vou lá no GeoGebra para vocês verem na prática, né, no gráfico, como é que a gente enxerga isso. Beleza? Bom, vamos fazer o esboço da parábola. Note que na primeira aula, a gente, quando falou do gráfico da parábola, o gráfico da função quadrática, né, que é a parábola, a gente, para construir esse gráfico, a gente foi adicionando pontos, né? Então, pegava os valores de x, encontrava o y, e aí ia botando pontos e ver como se comportava a função. Agora, a gente vai, com todos esses conceitos que a gente aprendeu até agora, a gente vai ver que não precisa mais adicionar esses pontos. A gente pode fazer o gráfico da nossa função sem estar pegando esses pontos, tá? Por quê? Porque a gente já tem algumas informações. Por exemplo, o sinal do coeficiente A define a concavidade da parábola. Então, se A for menor que 0, concavidade para baixo. Se A for maior que 0, concavidade para cima. As raízes ou zeros definem os pontos em que a parábola intercepta o eixo OX. Então, eu já sei, encontrando as raízes, onde é que a parábola vai cortar o eixo X, certo? O vértice, né, é o ponto de mínimo, se A for maior que 0, e o ponto de máximo, se A for menor que 0. Então, eu já sei ali se o gráfico da minha função vai estar todo acima desse ponto ou vai estar abaixo dele, dependendo se for ponto de mínimo ou ponto de máximo. A reta que passa por V e é paralela ao eixo Y é o eixo de simetria. Então, eu já sei que eu posso construir o gráfico apenas antes do eixo de simetria e eu sei que após o eixo de simetria é igual a C. Né? Porque pela definição, ax ao quadrado mais bx mais c, se eu aplico x igual a 0, sobra só o c. Eu corto o eixo do y, certo? É no ponto 0, c. Ela corta o eixo y, né? Bom, essas são as informações que a gente tem até agora para a construção do esboço do gráfico da parábola. Vamos ver um exemplo.
Esboçar o gráfico da função f de x igual a 2x ao quadrado menos 5x mais 2. Bom, com cavidade dela é voltada para cima, porque o a é igual a 2 e é maior que 0. As raízes, a gente vai calcular as raízes. A gente calculando as raízes, utilizando a fórmula de Bhaskara, a gente chega às raízes são 2,5. O vértice, só é utilizar a formulazinha do vértice, a gente chega que o vértice é o ponto 5 quartos menos 9 sobre 8. E fazendo x igual a 0, a gente chega aqui, o ponto que corta o eixo OY é o ponto 0, 2, porque C vale 2. A imagem é sempre, como o A é positiva, né? Como o A é positivo, então a imagem vai ser sempre, né, y maior ou igual a y no vértice. O y no vértice é menos 9 sobre 8. Então eu já sei que a imagem da minha função zoologia y vai ser sempre acima do menos 9 sobre 8. E f é crescente, né? Se x for maior que x do vértice, e decrescente se x for menor que x do vértice, tá? Já que o a é maior que 0. E aí a gente só vai botar os pontos, né? Então eu botei aqui o ponto 0,2, que é o ponto onde ela corta o eixo do y. Botei os pontos das raízes, que é 1/2 e x igual a 2. O eixo de simetria, que é cortando o vértice, e aqui eu tenho o vértice, né? Que é o ponto x igual a 5 quartos e y igual a menos 9. Bom, então eu já sei que a minha parábola passa por aqui, passa por aqui, passa por aqui, passa por aqui com gravidade para cima. Agora é só desenhar ela. Daí a nossa parábola. Certo? Muito obrigado, gente, e até a próxima aula.